Olá pessoal, que bom estar por aqui de novo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise e opinião sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos falar sobre o desvio de recursos do fundo partidário. O secretário-geral que fez as denúncias envolvendo o atual presidente do Solidariedade estará conosco em uma entrevista exclusiva para maiores esclarecimentos. Diretamente dos Estados Unidos, o coronel Gerson Gomes vai analisar a viagem do presidente Lula para a Europa, num encontro das 7 maiores democracias do planeta. E o presidente Lula dá a entender que não vai afastar o ministro das Comunicações acusado de desvio de dinheiro público. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. E esta sexta-feira foi o segundo dia do encontro das 7 maiores democracias do mundo. O G7 está acontecendo na Itália e o grupo pretende discutir temas como inteligência artificial e migração para a Europa e Estados Unidos e também energia. Mas nesta sexta-feira pela manhã, o que chamou a atenção da mídia mundial não foi um encontro chato e monótono dos líderes das 7 nações, mas sim o passeio dos cônjuges. Os maridos e esposas dos grandes líderes, incluindo Yoko Kishida e Heiko von der Leyen, visitaram a cidade italiana de Alberobello. Estava uma manhã de sol bem bonita, e não foi registrada a presença da primeira-dama brasileira, Janja da Silva, mesmo o passeio sendo considerado também para os cônjuges das autoridades convidadas. A esposa do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o marido da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foram acompanhados pela esposa do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, Emily Derbandregin. Alberobello, famosa por suas habitações cônicas, chamadas de Truly, é um patrimônio mundial da Unesco. Os cônjuges foram recebidos por moradores locais enquanto caminhavam pelas ruas, cercados por fotógrafos e seguranças. Os líderes do G7 passaram o segundo dia da cúpula em sessões sobre temas como inteligência artificial, imigração ilegal e energia. Muitos líderes, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixaram a Itália no final do dia desta sexta-feira, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou que os líderes já concordaram com as conclusões da cúpula a serem aprovadas no final do encontro. No Brasil, a ex-deputada e influenciadora Joyce Hasselmann afinou a língua para criticar a viagem da primeira-dama brasileira à Europa. A Semana dos Namorados. Gente, ontem foi o Dia dos Namorados, mas tem muita gente que comemora a semana toda, né? Afinal de contas, para quem se ama, todo dia é o Dia dos Namorados. Você passou na sua cidade o seu Dia dos Namorados? Você viajou? Por onde será que está a primeira-dama do Brasil nessa semana de Dia dos Namorados? Tá na Suíça, gente. Pois é, ela tá na Suíça com Lula, mais uma vez, de mala sem alça, às custas do dinheiro público. Gente, Janja tem se mostrado uma fraude, uma vergonha para as mulheres brasileiras. Enquanto Lula fica fazendo o discurso, né, eu vi o discurso dele dia desses de que pobre tem que se contentar, né? Se tem uma televisão tá bom, se tem um sofá tá bom, se tem uma geladeira tá bom, não pode querer tudo, né? Tava ela passeando com um sapato Hermès, ou Hermès, como você quiser. Se quiser falar no brasileiro é Hermès mesmo, se quiser falar em francês é Hermès, que custa, gente, mais de 10 mil reais.
Quer dizer, é de uma hipocrisia, né? As bolsas que Janja usa, né? O presidente da República ganha o teto do funcionalismo público, né, em torno de R$40 mil. De onde vem tanto dinheiro para que ela ande empetecada com roupas de grife, aliás, de muito mau gosto, bolsas de grife, sapatos de grife e pendurada para lá e para cá, atrás do presidente Lula? Coronel Gerson Gomes, seja muito bem-vindo mais uma vez. A viagem do presidente Lula à Europa está causando, como se vê, uma tremenda polêmica. Em um momento em que o país enfrenta uma tremenda crise financeira, ele sai para gastar em diárias em um resort de luxo na Itália R$71 mil. Se esse dinheiro fosse dele, com toda certeza, ele não gastaria, né? Primeiramente, eu gostaria de te ouvir sobre a declaração da ex-deputada Joyce Hasselmann. O que você achou disso? A Joyce, enquanto uma voz política, é alguém que se tornou inexpressiva e completamente irrelevante, mas se apresenta nesse vídeo, se coloca muito bem, está bonita, repaginada, mas eu creio que politicamente ela agora parece candidata a vereadora depois de uma grande experiência do que significa você surfar na onda de um candidato político e depois traí-lo no meio dessa trajetória. Mas o que ela coloca parece que remete àqueles antigos tempos em que ela realmente se colocava como crítica do presidente Lula e agora faz esses comentários que, de fato, dizem respeito a um gasto que já se tornou tradicional nas viagens do presidente Lula com a sua namorada, agora esposa, uma namorada que ele conheceu em situações muito constrangedoras, né? Ela o visitava ainda quando ele estava preso lá em Curitiba, vinda ali, né, dos funcionários ali da própria Itaipu, né, ali no Paraná. Então, uma relação ali partidária, mas acaba que hoje é a primeira-dama do país. Como a gente viu nessas imagens, talvez não alguém que esteja mais acostumada a esses eventos culturais das primeiras-damas, ainda que o Brasil não integre o G7, ele foi convidado, até porque o presidente Lula aproveitou essa agenda e que ele estará no Casa Meravigliosa, eu estou vendo aqui, é um hotel de muito luxo, com piscinas exclusivas. Eu estou, inclusive agora, enquanto eu estou conversando com você, as imagens da suíte que foi montada, que não é uma suíte, na verdade é uma verdadeira casa privada para o presidente da República, muito bonita, muito bem decorada, mas que a gente, obviamente, lembra do antigo presidente que fazia suas viagens e normalmente se hospedava, inclusive, nas embaixadas ou em hotéis muito mais modestos, porque tinha uma visão de austeridade que a gente não percebe agora. Mas, levando agora para as relações internacionais, o presidente primeiro passou em Genebra, na Suíça, para uma reunião da Organização Internacional do Trabalho, que, em tese, é a praia, né, já que ele representa o Partido dos Trabalhadores, e lá ele fez discursos tocando em 3 pontos que pensa ele agradarem à esquerda mundial. Ele fala sobre a questão de meio ambiente, fala a questão da taxação dos ricos, chega a falar alguma coisa também sobre a situação até mesmo do Brasil, porque ele fala sobre desmatamento, que ele não diz que está aumentando, mas diz que promete até 2030 zerar, e também fala alguma coisa que deixou um pouco o pessoal preocupado, criticando Israel. Então, quando ele sai dali de Genebra e se desloca para a Itália, ele encontra um grupo de países, como você falou, são países riquíssimos, países que têm uma tradição democrática e que se colocam numa posição antagônica à maioria das posições do presidente Lula. Veja que agora, inclusive, aquela que está sediando essa reunião do G7 é uma das principais líderes da direita que saiu super fortalecida da eleição que nós vimos na semana passada. Então, é um momento muito delicado, viu, Paulo, para a diplomacia brasileira. Eu creio que o presidente Lula deve estar numa situação muito constrangedora, porque ele participou de uma reunião que poderia até trazer algum benefício para o Brasil, mas o que nós vimos foram imagens constrangedoras, na minha opinião. Olha só, já que nós estamos falando disso, nós temos essa imagem
do presidente Lula meio perdidão nessa reunião que aconteceu hoje. Nós vamos mostrar, nós vamos soltar agora, vou pedir ao nosso pessoal, a nossa técnica, para soltar a imagem. Aí está o presidente Lula meio perdidão, ninguém em volta dele, está mais parecendo o ministro Gilmar Mendes naquela festa, naquele encontro social, né, no final do ano passado, né, do ano judiciário, onde ele ficava andando sozinho e nada demais. Então, o presidente Lula estava aí perdidão, exatamente como você falou. Mas nós temos uma outra fala dele, onde ele acusa o Elon Musk, o empresário americano Elon Musk, quando ele fala da taxação dos super ricos. Eu também vou pedir para colocar agora. Vamos ouvir a fala do presidente Lula. Nossa iniciativa prioritária, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, busca acelerar os esforços para eliminar essas chagas. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos no debate do G20. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Ela é a nossa casa. Ela é o nosso mundo. Gerson, o que você acha disso aí? O discurso é sempre muito bonito, né? Aquele discurso de palanque, como sempre, para arrancar aplausos. Mas eu quero te ouvir. O Lula está numa fase decrépita, né? Uma fase final. Eu creio que ele sabe disso e, de certa forma, a comunidade internacional também identifica. Da mesma maneira como a gente vê sinais de senilidade no presidente Joe Biden que refletem, inclusive, na geopolítica mundial, essa certa fragilidade dos Estados Unidos em várias questões. No que diz respeito ao presidente Lula, a indiferença que nós vimos naquela imagem, de ninguém o tratando como o cara, como aconteceu no passado, talvez ele ainda esteja naquele momento saudosista, enquanto alguns dos líderes políticos mundiais entendiam que ele poderia se transformar numa voz que representaria a esquerda nos países mais pobres, ou os interesses que muitas vezes os grandes grupos capitalistas gostam de manipular junto a presidentes e líderes de países menores que se dizem em desenvolvimento. Hoje o Lula não é mais nada disso. Quando ele faz essa crítica ao Elon Musk, por exemplo, ele perde uma grande oportunidade de até mesmo compreender o que é o programa espacial, por exemplo, dos Estados Unidos, que atualmente foi salvo exatamente pela iniciativa privada, não somente dele, a própria Boeing tem parceria também, outras empresas estão junto com a NASA. Por quê? Porque os Estados Unidos chegaram à conclusão, o que todo país que encara gastos estatais muito grandes percebe, aliás, isso está na raiz até da debacle da União Soviética. O que acontece é que esse programa espacial é muito caro, e houve o aporte da iniciativa privada, inclusive, não só do Elon Musk com a SpaceX. E esse tipo de parceria público-privada, como nós poderíamos chamar, foi o que viabilizou que agora os Estados Unidos, de novo, pudesse, pelo menos, alimentar e continuar alimentando o programa espacial na Estação Internacional, por exemplo. Pouca gente sabe, mas em plena guerra da Rússia, lá na Ucrânia, os Estados Unidos teve que mandar
trocar um dos seus astronautas na estação espacial usando um foguete russo. Veja bem, com toda a tensão entre Rússia e Estados Unidos, ali, caladinho, os Estados Unidos tiveram que pagar para os russos para fazer um lançamento de um foguete para ir à estação espacial. E essa vergonha que o presidente Trump disse e denunciou dos Estados Unidos não terem capacidade sequer de lançar os seus próprios astronautas devido a essa defasagem do programa, foi corrigida com o aporte da iniciativa privada. Ele já fez várias críticas a Starlink, a outros empreendimentos, mas enquanto você vê, por exemplo, a Argentina atraindo o capital internacional, o que a gente percebe hoje é que o Brasil se tornou o país menos atrativo justamente por causa desse tipo de mensagem hostil ao empreendedorismo. E por último, eu quero até fazer uma pequena observação daquela imagem que a gente viu do Lula ali meio perdido, né? Ele faz essas aparições e mostra que não somente ele está anacronicamente situado no mundo, mas ele também não percebe nem o que está acontecendo. Ali no G7 foi decidido, por exemplo, veja só, direcionar 50 bilhões de dólares de fundos russos que estão congelados com esses 7 países ricos para justamente subsidiar a reconstrução da Ucrânia. Então você veja que o próprio presidente Lula, ele tem se posicionado a favor do presidente da Rússia num momento muito delicado ali para a União Europeia e para a Europa. E ele chega ali na Europa e se coloca como alguém que está pró-Hamas, contra Israel, pró-Rússia, e no momento em que toda a Europa está passando uma grande dificuldade energética por causa da guerra na Ucrânia, ou seja, ele se coloca sempre do lado errado nos momentos mais inoportunos. Então, por isso, todo esse isolamento que ele passa. Falar de inteligência artificial com um homem que na semana passada no Brasil disse para os cientistas brasileiros que eles tinham que ter vergonha na cara para desenvolver uma inteligência artificial autóctone, ou seja, uma inteligência artificial que falasse português para que a nossa tecnologia não fosse roubada como foi de Santos Dumont, é muita estultícia sendo falada ao mesmo tempo, Paulo. E as pessoas percebem. Não é uma questão de senilidade. Eu creio que ele, de fato, hoje externa um pouco desse gap cultural que ele tem e que essa fala, como você disse, somente remetendo a essa capacidade de mexer com as massas, isso já foi diluído e hoje esse Lula não é mais. Esse é o Dilma 3, não tem nada a ver com Lula 1 e 2. Tá passando vergonha, né? Tá passando vergonha. E o que nós vemos aí, esse Lula 3 só pensa em taxação, só quer saber de cobrar imposto para aumentar a arrecadação para poder continuar gastando desenfreadamente como sempre fez. Agora, um outro tema que a gente precisa abordar é com relação a essa perda de confiança que o governo dele está enfrentando no Congresso Nacional. Essa semana houve muitas perdas significativas de batalhas também importantes nas duas casas, devolução de medida provisória, suspensão de leilão e tantas outras. O governo mais está parecendo um Titanic em rota de colisão com um tremendo iceberg pela frente do que um possível vencedor em qualquer pretensão em um ano eleitoral. Nós temos essa impressão de que a coisa está ficando cada vez mais complicada. Não é, Gerson? Não tenha dúvida. Você veja que há uma conjugação de sinais que nos mostram que o governo está numa quadra muito difícil e, de certa forma, antecipada até pelos próprios comentaristas do lado financeiro que viam uma certa esperança no ano passado, mas na virada do ano já diziam que muito provavelmente tudo aquilo que foi acordado junto ao marco que foi criado em volta de uma expectativa de aumento de arrecadação e ao mesmo tempo uma certa contenção dos gastos, tudo isso já foi erodido nesse 1 ano e meio de governo. Hoje todos sabem que as contas não fecham, as dívidas do governo aumentam e o pior, para manter a sustentação nesse Congresso Nacional, nessa modelagem que nós já conhecemos muito bem, do mensalão, do petrolão e agora nessa reedição da utilização do orçamento secreto ou das emendas de orçamento, essas emendas, na verdade, demandam que o governo perca o controle total da gestão
das próprias aplicações das políticas públicas, daquele orçamento que poderia gerar algum tipo de reação da economia. Na verdade, você vê que alguns empresários, inclusive que apoiaram o presidente Lula, já no final de semana se manifestam extremamente temerários. Eu vi uma entrevista de um advogado de um escritório que traz recursos internacionais dizendo que o Brasil hoje deixou o radar dos investimentos internacionais exatamente por não olhar para o médio e longo prazo. Hoje o governo Lula, ele sofre grandes críticas até da esquerda. Você vê que nós temos professores universitários em greve, temos o MST criticando, uma ala do PT, inclusive, já se manifesta dizendo que o presidente tem que ser mais arrojado nas suas políticas, quando, na verdade, o que ele cobra dos seus ministros é justamente uma articulação melhor com o Congresso. Veja só que eu li essa declaração hoje, que o ministro de Lula diz que não recebe parlamentares da turma do Bolsonaro. Então, esse ministro é o Carlos Lupe. Então, você veja que ele foi ao Congresso, foi hostilizado, se eu não me engano, ele cita que foi hostilizado pela Bia Kicis, se eu não me engano, e apesar disso, ele não compreende que ser ministro de Estado demanda articulação política. Essa foi uma das armadilhas que o presidente Bolsonaro fugiu. Quando ele nomeia ministros técnicos, eu vou dar o exemplo do Tarcísio, por exemplo, ele conseguia negociar com a oposição e com a situação, por quê? Porque ele não tinha engajamento político partidário. Isso lhe dava liberdade, por exemplo, para amealhar várias emendas de opositores. Quando ele, por exemplo, ia investir numa ponte, quando ele ia investir numa obra de infraestrutura, em que ele reunia as emendas, inclusive do PT, do PCdoB, dos partidos de esquerda, porque cada um queria fazer o seu sinal bonito, a fotografia junto ao seu eleitorado. E ele não tinha dificuldade, dizia, vamos juntos compor essa obra. O governo federal entra com uma parte, nós vamos juntar essas emendas e nós vamos conseguir fazer essa obra. Essa flexibilidade, o Carlos Lupe não tem. Ele foi no Congresso, foi hostilizado e agora fecha as portas para a negociação. Isso não vai dar certo, Paulo. Gerson, fica por aí que a gente já volta para comentar outro tema também bem interessante. É rapidinho, tá? Fica por aí. E presta atenção nesse recado da Tatá, agora para a sua saúde sexual. É importante, se liga aí. Gente, agora eu quero falar sobre relacionamento. Eu sei que não é nada fácil falar sobre isso hoje em dia, ainda mais porque nós homens fomos criados para nunca falhar. Mas isso não existe. É normal o relacionamento esfriar, o desejo diminuir e às vezes até ir embora. Mas hoje em dia já existe tratamento, e tratamento de qualidade, tratamento bom que realmente funciona. Mas quem vai explicar mais sobre isso é a Tatá, sobre Max Viril Power 40. Olá, Tatá, seja muito bem-vinda, explica pra gente. Muito obrigada, Paulo. Um prazer falar com você e com a sua audiência e trazer também um tratamento de qualidade, porque a verdade é que às vezes o homem não sabe aonde procurar ajuda. Então, quando nós falamos de Max Viril Power 40, nós estamos falando de um tratamento premium com uma formulação única e ele foi desenvolvido, Paulo, exatamente com tudo que o homem precisa para regular a vida sexual. Porque uma pessoa que tem hoje uma rotina corrida, muito estresse, problemas circulatórios, cansaço crônico, tudo isso diminui a potência do homem, né? E aí, quando a gente fala de Power 40, nós estamos falando de um produto exclusivo. Max Viril é um produto que tem nanotecnologia, é 100% natural e ele vai regular todas as funções. Então o homem percebe a diferença logo nos primeiros dias. Aumenta o desempenho, aumenta a potência, ele faz o tratamento de diversos problemas e tudo isso de forma natural. É uma explosão de vitalidade numa única cápsula. E por que 40 a mais? Porque o homem de 40 a mais, com tantas responsabilidades, com tantas coisas que acontecem no dia a dia, sente o desejo diminuindo, sente um problema para controlar a ereção e às vezes não sabe, Paulo, aonde procurar ajuda. Não é fácil, né, falar sobre isso. E é por isso mesmo que nós trouxemos aqui, ó, Max Viril Power 40. Esse aqui é o aliado dos homens, um tratamento incrível e principalmente para trazer não só a vida sexual de volta, mas muito mais disposição, Paulo.
Legal, Tatá. Agora me explica uma coisa. Por que o diabético precisa de Power 40 mais? Olha só, Paulo, qualquer problema circulatório, qualquer impedimento mínimo na circulação do homem impede o fluxo sanguíneo e isso diminui a potência do homem. Vem o cansaço crônico, entre outros problemas. Então, mesmo que o diabético tenha por costume colocar ali a medicação no dia a dia, precisa ter um tratamento para ativar a parte sexual. Por quê? Porque qualquer impedimento que tenha na circulação, colesterol, diabetes, pressão alta, isso tudo diminui a potência do homem. Então, o nosso Max Viril Power 40, ele regula o fluxo sanguíneo masculino, aumenta a potência, isso traz mais rigidez, isso traz um desempenho muito mais duradouro, ele aumenta esse tempo de ação, por isso que é tão importante quem tem qualquer tipo de problema circulatório ter ali do dia a dia o nosso Power 40. E com relação à disposição, como é que o Power 40 traz essa melhor disposição para o homem? Ah, isso é muito legal, Paulo. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente trabalhando horas em pé, horas sentado, com inúmeras responsabilidades. Então, quem é que hoje em dia não sente o famoso cansaço crônico, não é mesmo? Então, o nosso Power 40 é um tratamento inteligente. Quando ele ativa a parte sexual, ele também é um energético 100% natural. Então, ele vai tratar um problema geral, que é o cansaço crônico, aumentando o desempenho, trazendo essa explosão de vitalidade desde o primeiro dia. Então, de fato, quem começa a tomar Max Viril Power 40 percebe que na hora de acordar é diferente, chega em casa com mais energia, consegue tirar aquela meta da academia do papel, volta a jogar a bola aqui com os amigos e o principal, um tempo de qualidade com a esposa, um tempo de qualidade com quem você se relaciona. Você chega em casa, consegue namorar por mais tempo, voltam as preliminares, isso é importante para o casal, trazer essa intimidade, essa eletricidade sexual e é isso que o nosso Max Viril Power 40 faz, um tratamento inteligente com efeito imediato, 30 minutos antes da relação ele já traz esse up e tudo isso de forma 100% natural. E o pessoal sempre me pergunta, mesmo sendo natural, por que ele é tão rápido? Por causa da nanotecnologia. A nanotecnologia permite que o homem absorva 100% do tratamento do Max Viril. Então ele é muito rápido. Inclusive, você que está acompanhando aqui o programa, tira um print aqui do telefone e já vai ligando para você conhecer. Porque até o atendimento, Paulo, é um atendimento personalizado. A caixinha do nosso Max Viril Power 40 é uma caixinha sigilosa. Você recebe em casa o tratamento completo, que inclusive é um tratamento em cápsula, com uma absorção 100% natural. E aí você percebe a diferença logo nos primeiros dias, Paulo. E Tatá, tem promoção? Ah, eu não viria aqui participar, uma honra falar com você e com a tua audiência, sem trazer algo muito especial. Então, os primeiros 100, aliás, 100 não, os primeiros 150 que ligarem hoje, vão comprar o kit completo, ó, Max Viril Power 40, com frete grátis, você não paga o frete, tem pagamento facilitado, porque nós confiamos tanto no tratamento do Power 40, que você que é telespectador, tem facilidade na hora de pagar, e o principal, você ainda vai receber de presente um kit de churrasco personalizado, Paulo. Olha que coisa mais linda. Inclusive você que é esposa, como eu, você que sabe que o maridão é um pouco mais tímido, ligue. Vale a pena você conhecer. O dia a dia é tão corrido, às vezes a gente investe em tantas coisas e a vida sexual a gente fica meio assim na hora de investir, fica com vergonha, então não fica não. O tratamento do Max Viril vai resolver vários problemas, vai trazer de volta essa conexão entre o casal. E um homem inteligente é um homem que se cuida. Então pega o telefone, tira um print e liga agora, ó. 0800 323 0090 0800 323 0090. Kit de churrasco para os 150 primeiros e aquele preço muito especial só para quem é telespectador, Paulo. Valeu, Tatá, muito obrigado, hein? E até a próxima. Obrigada, meu amigo. E essa semana também foi complicadíssima, porque o presidente Lula ainda insiste em manter o ministro das Comunicações dele, Juscelino Filho, no governo. Em entrevista, pego de supetão pelos jornalistas na Itália, Lula deu a entender que não vai afastar Juscelino. Veja o que ele disse. Quando eu votar, depois do G7, eu vou sentar e vou descobrir o que aconteceu de verdade. Se ele, e uma conversa franca com ele, porque eu digo para todo mundo, só você sabe a verdade.
Se você cometeu um erro, reconheça que cometeu. Se não cometeu, brigue pela sua inocência. Aí fica complicado, né? Porque o presidente disse que afastaria qualquer um envolvido em escândalo, perdeu tempo demais, uma oportunidade imensa para tentar mostrar alguma austeridade no governo e não conseguiu. Isso só piora a situação do governo dele. O que você acha, Gerson? É como nós falamos, a modelagem do que ele chama de governabilidade, ela é uma modelagem frágil, porque ela depende desse ministério entregue de portas fechadas. Não é simplesmente trocar um ministro corrupto. O que nós estamos vendo é a reedição de toda uma estrutura de corrupção sistêmica que nós já conhecemos da Lava Jato. Veja que lá atrás nós vimos que a Petrobras foi utilizada e dividida entre 3 partidos políticos, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Progressista e o PMDB. Na época, esses 3 grandes partidos garantiam a governabilidade dividindo o butim, dividindo as verbas que eram repassadas à corrupção aos partidos, inclusive no âmbito internacional. Isso era recolocado ao país com o uso de doleiros. Tudo isso está muito bem documentado. Sabemos o modus operandi dessa quadrilha. O que acontece quando você refaz esse sistema de governabilidade? Você entrega para partidos que estão na sua base não somente o ministro, mas também o 2º, 3º e às vezes o 4º escalão. Isso significa que você cria uma rede de corrupção. E essa rede de corrupção, Paulo, ela se manifesta, por exemplo, nos pregões que nós vimos ali da Conab, que não foi só o Arrosgate, o Arrozão, foi também o milhão, porque agora a gente já percebe que existem leilões até de milho que foram ganhos pela mesma empresa, essa que ganhou agora esse leilão, que foi anulado por ação da oposição e até das redes sociais e até mérito do jornalismo que é feito com independência como o nosso. Agora, se nós olharmos, é muito pior do que isso. Nós temos visto que hoje vários desses partidos de centro que são cooptados por esse tipo de ação política espúria, eles começam a colocar as asinhas de fora e nós vamos rever ou vamos reeditar aquilo que a gente já viu nos governos Lula, nos governos Dilma, que é a corrupção graçando em Brasília e se espraiando pelo país todo por causa desse tipo de capilaridade de 2º, 3º e 4º escalão. Tá certo. E já que estamos falando de corrupção, tem muita coisa errada. Essa semana, na quarta-feira, mais precisamente, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão contra o presidente nacional do Solidariedade, Eurípides Júnior, por desvio de recursos públicos do fundo partidário. Nós tentamos conversar com ele, mas não foi possível. Não conseguimos encontrá-lo. Até a Polícia Federal está com dificuldades para achar o presidente do partido, que passou a ser considerado fugitivo da justiça e entrou na lista da Interpol. Eurípides Júnior era presidente do antigo PROS e foi acusado de desviar mais de 36 milhões de reais do fundo partidário para enriquecimento pessoal. Comprou helicóptero e outros bens imóveis, como a suspeita de um apartamento em Miami, nos Estados Unidos. O PROS se fundiu com o Solidariedade no ano passado e o partido agora diz desconhecer a vida pregressa do presidente do partido e que acabou entrando numa fria. Gerson Gomes, isso por si só já denota uma vulnerabilidade no fundo partidário repassado para os partidos políticos, não é? O fundo partidário em si, ele já é uma excrescência por causa do volume. Quando nós colocamos o fundo eleitoral também na mão dos donos dos partidos, aí você multiplica essa imoralidade. Inclusive, foi feita a sugestão agora na questão da crise no Rio Grande do Sul, que pelo menos parte desse fundo eleitoral fosse repassado ao Rio Grande do Sul, já que existe o próprio fundo partidário, que já deveria ser mais do que suficiente para que os partidos pudessem tocar suas eleições. Acho difícil que os congressistas mexam nesse dinheiro. Por quê? Porque os partidos políticos, Paulo, se transformaram num grande negócio.
A verdade é que os partidos políticos no Brasil não têm nenhuma aderência com ideologia ou com pautas programáticas que você possa identificar com uma corrente ou outra de políticas públicas que levem ou remetam alguma ideologia. Nada disso. O que nós temos são grupos de interesses e que olham o orçamento e os seus grupos locais e como se apropriar dos partidos políticos como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Então, esse é um exemplo que você traz, e o nome da operação da Polícia Federal é que eu achei muito inadequado. Paulo, eu te confesso que a Polícia Federal ela tem alguém ali que fica bolando o nome das operações, né? E eles colocaram o nome dessa operação e Operação Fundo no Poço. Olha, Paulo, eu posso te afiançar que com esse governo nós estamos muito longe ainda do fundo do poço. Eu creio que a Polícia Federal deve repensar esse nome. E daqui a pouquinho nós temos uma entrevista exclusiva para você. O denunciante de toda essa falcatrua do PROS e das possíveis irregularidades cometidas pelo atual presidente do Solidariedade vai bater um papo aqui com a gente. É uma entrevista exclusiva, não saia daí não. Mas antes, nós temos mais um recadinho importante de nossos anunciantes. E esse também é bem legal e trata das rugas. Se liga aí. E quem está chegando para falar desse produto novo é a Alessandra. Olá, Alessandra, já estava com saudade. Fala pra gente que produto novo é esse que você está trazendo. Oi, Paulo, estava com saudade também, é um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui no seu programa e para falar de um produto maravilhoso que está fazendo o maior sucesso e que já está aqui na minha mão, Paulo, é o Sérum Selfie da Florim. Eu te pergunto, meu amigo, você tem ideia do que esse sérum faz com a gente? Não tenho ideia e estou aqui louco para saber o que é. Olha só, Paulo, ele é um sérum rejuvenescedor. Mas ele não é um sérum qualquer, não. Ele é um sérum que tem ação 4 em 1. Então, ele tem efeito preenchedor, ou seja, ele vai preencher as linhas e as rugas. Sabe as linhas de expressão? Bigode chinês, pé de galinha, todas aquelas ruguinhas, né, que marcam bem o nosso rosto e talvez te deixe até com impressão de estar com uma pele cansada ou aparenta uma pele mais velha do que a sua própria idade. Esse sérum, gente, ele faz muita coisa boa na nossa pele. Uma das coisas é o efeito preenchedor, como eu falei, né, Paulo? Então, ele vai preencher as rugas e as linhas de expressão. Ele tem efeito tensor também, Paulo. Olha que interessante. O efeito tensor, que a gente gosta, é conhecido como efeito Cinderela. Quando você passa o sérum, ele já dá uma esticada na pele na hora. Uau. E o legal desse sérum, tá, é que serve para homens e para mulheres também. Opa. Então todo mundo pode usar o sérum, é maravilhoso, tenho certeza que você vai amar, que eu já sei que você tá com um aí no estúdio. mandaram aqui para mim. Que você vai gostar. Você vai gostar, viu, Paulo? Porque ele tem esse efeito tensor. E o legal é o seguinte, que ele tem um efeito também de nanotecnologia. O que é isso? Ele trata a camada mais profunda da pele. Então o resultado não fica só no superficial. Você vai sentir uma melhora na pele, a sua pele vai ficar mais bonita, mais viçosa, vai suavizando as linhas e as rugas, como eu falei. A sua pele vai ficando cada vez melhor, é como se fosse uma harmonização natural. E com nanotecnologia que faz toda a diferença, ou seja, ele vai tratar a sua pele de dentro para fora também. Os resultados são maravilhosos, eu tenho certeza que se você usar todos os dias, você vai ficar com a pele cada vez mais linda. Olha só, Alessandra, me mandaram aqui. Coisa, né, tá aqui, ó. Aí. E é bem bacana, né? Olha só. Tem um cheiro bom também, não né, é Alessandra? cheiroso? Agora, como é que usa isso aqui? Usa isso aqui à noite, de dia? Como é que é isso? Você pode usar à noite, pode usar de dia, depende da sua rotina, tá? O importante é usar todos os dias, porque ele é um sérum de tratamento também devido à nanotecnologia, como eu falei. Ele vai deixar a sua pele mais bonita e é o seguinte, gente, primeiro, a embalagem desse produto já fala por si só, né, Paulo? Olha que embalagem mais linda, gente! E o cheirinho dele também é maravilhoso.
Outra coisa importante falar desse produto, Paulo, a textura é super levinha. Então, na hora que você passar na pele, você vai sentir que a sua pele vai ficar bem com aquela textura levinha, não deixa a pele oleosa, nada disso. E aí, a gente tem uma pazinha para você colocar a quantidade necessária que o seu rosto precisa. Pegou a pazinha, colocou, passou. A pazinha é interessante também, porque aí você não contamina o produto, então na hora você não coloca a sua mão no pote, você vai usar a pazinha. E aí você usa o seu sérum todos os dias, escolha o melhor horário, e você pode usar antes da maquiagem, ou os homens para trabalhar, logo de manhã, lava o rosto, passa o sérum, vai trabalhar, que eu tenho certeza que a sua pele vai ficar maravilhosa. Ô Paulo, esse sérum tá dando o que falar, viu? Eu tenho ouvido mesmo, né? Bem bacana. E ele tem um cheiro bom, né? E vai rejuvenescer pelo menos aí uns 5 anos a pessoa que estiver usando, né, Alessandra? Muito bom. Com certeza. Meu amigo, falta só 3 anos aqui para eu fazer 40, tô usando sérum todo dia. Tá com cara de menininha de 15, isso é muito bom. Qual é o telefone, Alessandra? Gente, o sérum. Ó, 0800 909 0050. 0800 909 0050. O telefone é super fácil e eu trouxe uma promoção especial com presente para o seu programa. Já posso falar a novidade, Paulo? Claro, por favor, fale aí. Ó, a gente vai fazer o seguinte, quem ligar agora no 0800 909 0050 e falar que está assistindo a gente aqui, vai garantir o Sérum Selfie da Florim com 50% de desconto. Gente, é metade do preço, é promoção de lançamento aqui para o seu programa. Então vai para o telefone, 50% de desconto e tem presente, Paulo. A gente vai mandar um kit massageador facial com pedras jade. Nossa, que é isso, Ale? Como assim pedras jade? São pedras que vão fazer uma limpeza no seu rosto. Então você pode fazer massagem no rosto, uma drenagem no rosto. São pedras maravilhosas que a gente vai mandar de presente para quem está assistindo a gente. Então vai para o telefone, porque esse presente, Paulo, eu só consigo garantir para 50 primeiras ligações. Então adquirir o sérum, o presente está garantido, mas também 50% de desconto já é um presente, né, meu amigo? Com toda certeza. Alessandra, muitíssimo obrigado. Vou fazer uso disso aqui, né? Tá aparecendo aqui um pouco de ruga e eu vou usar. Muito obrigado, Alessandra, e nos vemos de novo na próxima, hein? Tchau. Combinado, meu amigo. Obrigada. E já estamos de volta e agora a gente vai bater um papo com o ex-secretário-geral e nacional do antigo PROS, Edmilson Boa Morte. Olá, Edmilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu quero dizer que a sua iniciativa foi louvável e muito corajosa de denunciar toda essa irregularidade no partido em que você era o secretário-geral. Eu começo perguntando como é que você descobriu tudo isso. Paulo, boa tarde. Esse problema todo, desse desvio, aconteceu em 2018 na campanha dentro do Distrito Federal. O Júnior começou a pegar os candidatos e começou a simular valores, né, em cartões que ele criou. E desta forma, ele começou a fazer o desvio e iria prejudicar vários candidatos, a qual não poderia ficar calado e aceitar essa situação. Fui chamado a depor no TRE do Distrito Federal como testemunha de alguns candidatos. E aí eu comecei a divulgar o que eu descobri, pessoas dentro do PROS me passaram vários documentos, e eu comecei a fiscalizar e descobrir empresas fantasma, empresas laranja, funcionários fantasma e vários desvios de compras de imóveis no nome da família do Júnior, das filhas, dos primos, e assim foi. Aí eu entreguei esse documento na Delegacia de Planaltina e em vários outros órgãos do Estado, principalmente o TRE, a qual tinha um delegado da Polícia Federal, que era o Dr. Manuel, e tinha um promotor que no momento eu não me lembro, que foram muito corajosos e que deram esse pontapé para descobrir esse desvio
do fundo partidário. Edmilson, nós temos uma pergunta a ser feita que vem do Coronel Gerson, lá dos Estados Unidos, que também está participando conosco dessa entrevista. Alô, Gerson? Você quer fazer a pergunta? Fica à vontade. Edmilson, primeiro, como falou Paulo, é importante esse tipo de atitude sua, de desprendimento e coragem mesmo, porque nós sabemos que grande parte dos partidos políticos movimentam grandes quantidades de dinheiro e isso acaba dando oportunidade à corrupção. Agora eu quero te perguntar alguma coisa que vá na direção até da correção de rumos. O que a gente percebe é que esses partidos acabam se sujeitando, ou os candidatos acabam se sujeitando a líderes e donos de partidos, porque eles precisam, nas suas campanhas, do financiamento dessas campanhas, e é montada uma estrutura financeira na qual esse dirigente muitas vezes direciona para uma ou outra campanha. O que eu quero te perguntar é o seguinte: você acha que seria ideal que cada partido tivesse pelo menos uma base de filiados, ou fosse exigido que houvesse algo parecido como as prévias que a gente vê acontecendo em outros países, que os filiados podem escolher quais serão os candidatos e não isso ficar na mão do dirigente partidário que direciona o dinheiro para um ou para outro e faz esse tipo de conchavos? Será que não foi daí que surgiu essa indignação de alguns candidatos vendo que eles não estavam sendo supridos com recursos, ou que poderia haver um direcionamento pelo dirigente de acordo com as suas próprias conveniências? Boa tarde, Coronel Gerson. Eu sou um dos fundadores do PROS, desde o começo. Isso que o senhor está falando é pura verdade. Os presidentes de partido, eles são donos do partido. E se você usufruir contra ele, você não tem legenda e não tem ajuda financeira. Eu sou contra o fundo partidário. Esse grande dinheiro que está sendo dispensado para os partidos poderia servir para a saúde, que está em colapso, as pessoas morrendo, enquanto muitos políticos, como o exemplo é do Eurípides Júnior, vivem do bom e do melhor, desviando dinheiro, comprando os bens. O senhor acha que ele está preocupado? Não. Quem é errado? Talvez nós mesmos, eleitores, que a gente está sempre voltando nas mesmas pessoas. Para que a gente tenha bons políticos, a gente tem que ser país de primeiro mundo. As pessoas gastarem o dinheiro do seu próprio bolso. É muito fácil você gastar dinheiro do Estado. Não é dele. Eles ganham, fica na casa deles. Eu vou dar um exemplo para o senhor, mas não vou falar nome, de 3 deputados federais que foram contra o Júnior. E o Júnior tirou a legenda. E nisso, o próprio TSE teria que estar fiscalizando. Não tem funcionário suficiente, né? E isso que eu fiz, que muitas pessoas falam que eu fui corajoso, eu quis ajudar várias pessoas que seriam prejudicado e que não era correto deixar eles na mão, né? Foi difícil. Ô, Edmilson, desculpa eu já entrar na questão, você fez uma denúncia séria na época de que o Eurípides Júnior teria realmente desviado mais de 36 milhões de reais. Mas você disse que esse valor ainda é muito maior e você tem prova disso, né? Tenho, Paulo. Assim, esses 36 milhões, ele é tudo da denúncia a qual fui depor em 2018. 36 milhões, a polícia está correta. Mas o desvio mesmo, ele chega a mais a 70 milhões de reais. E a Polícia Federal vai chegar lá. Desvio, vamos dizer assim, ó, na conta de advogado, conta de filhos, compra de imóveis. Inclusive, você vê que o dinheiro que o Júnior tem, do nosso dinheiro, ele montou uma academia, ele montou uma rádio, ele montou um estabelecimento de um clube de tiro. Você imagina, é muito dinheiro, entendeu? E eu quero ser chamado novamente à Polícia Federal e à Justiça, porque eles ainda não têm o resto de documento que eu tenho. Vou dar outro exemplo, doutor Gerson e Paulo.
As filhas deles, que eu conheço desde pequena, não tinham condição nem de pagar a faculdade. Foi tudo dinheiro do partido. Algumas pessoas que eram laranja do Júnior também tinham dinheiro do fundo partidário, pago a faculdade para eles. A esposa dele, atual dele, também tinha dinheiro pago pelo fundo partidário. E eu tenho como provar isso. Né? Eles têm lote, vamos dizer assim, as filhas do Júnior e a prima, a Cíntia, que está presa, eu tenho escritura que eles comprem dinheiro em espécie, dinheiro vivo, lotes e casas. Edmilson, eu gostaria que você contasse aqui uma coisa que você já tinha falado antes da compra de candidatura. Né? Que história é essa de o partido, através do Eurípides, entregar uma quantia e o candidato ter que devolver para ele? Como é que funcionava isso? Eu vou dar exemplo de São Paulo, que eu convivi em São Paulo, mas isso foi em vários estados, inclusive em Brasília, mas eu vou falar em São Paulo. Lá nós tínhamos um ex-candidato, o presidente, né, do PROS, que se chama Roberto Parrilho. Ele comandou o fundo partidário de 2022, isso é 22. Alguns candidatos que ele chamava, ele dava para falar assim, eu vou te dar 100 mil, você me devolve 30, que eu tenho que passar para o Eurípides Júnior. A Polícia Federal também vai chegar nisso aí. Aquelas pessoas que não aceitavam esse tipo de acordo, o Roberto Parrilho não dava o dinheiro. Vou dar outro exemplo que a Polícia Federal prendeu aqui, busca e apreensão do ex-deputado Berinaldo Pontes, aqui de Brasília, que ganhou mais de 1 milhão. A metade desse dinheiro foi destinado para o Eurípides Júnior. Entendeu? Todos os candidatos nessa campanha de 2022, que a Polícia Federal ainda não chegou, uma grande parte do dinheiro foi dado para o Eurípides Júnior. O Sandro, que é o primo dele, foi candidato em São Paulo, não morava em São Paulo, mora em Planaltina do Goiás. Ele ganhou mais de 2 milhões. Fingiu aluguel de sede, gráfica, e a metade desse dinheiro era para o Júnior. Agora, Edmilson, eu não sei se o Gerson ainda tem mais uma pergunta, mas eu vou fazer uma aqui rapidinho. Isso aí já demonstra, né, uma fragilidade imensa, como dissemos aqui no início dessa entrevista, do fundo partidário, né, do fundo eleitoral e essas coisas todas. Na França, por exemplo, quando o cara quer ser candidato, ele chega lá e se registra e é candidato e não precisa nada disso. Não seria interessante haver aí uma reforma política para acabar com esse tipo de coisa? Porque se isso aconteceu dessa forma com o partido, existe a possibilidade de acontecer com outros partidos também? Eu acredito que sim. Eu não vou falar pelos demais, vou falar do partido da qual eu sou fundador, fui fundador, né? Que o desvio é gigantesco. Desde que o partido nasceu, e aqueles que foram contra, alguns deputados que foram contra, perderam a legenda ou foram prejudicados nas coligações. Não deveria ter esse dinheiro, esse montante gigantesco para os partidos, porque é o presidente que manda e que coloca aquelas pessoas que ele quer. Gerson, você tem alguma pergunta para fazer? Tenho sim. Você acabou tocando num ponto, Paulo, que é uma das grandes reivindicações que a gente percebe de quem quer um processo político mais honesto, é justamente a possibilidade da candidatura independente, né, que saia do domínio desses donos de partido. Mas eu queria fazer uma pergunta mais específica em relação à aplicação desse recurso, quando a gente vê que, por exemplo, o partido que você fundou, eu observei, vocês apoiaram durante os governos do PT, os governos tanto do presidente Lula quanto da presidente Dilma. No entanto, eu também percebi que o partido teve um alinhamento tanto com o governo Temer quanto com o governo Bolsonaro. Ou seja, dá uma ideia de que a questão não é tão ligada à ideologia. Você que é um dos fundadores do partido, você tem essa percepção de que a sociedade quer participar da política, quer resolver os seus problemas locais, e agora a gente está diante de uma eleição municipal onde, se nada mudou,
você que conhece isso por dentro, novamente não estará em discussão os problemas reais da sociedade, mas aonde os dirigentes partidários, não ouvindo sequer os filiados, resolvem aportar dinheiro para dali se beneficiar. Ou seja, o processo está, de certa maneira, contaminado por essa distorção de origem. É mais ou menos isso que você vê como participante do processo que ora apoia o PT, ora apoia o Bolsonaro, na verdade apoia de onde o dinheiro pode sair? Coronel Gerson, quem realmente apoiava o PT, começou em 2015, acho que foi isso, foi Eurípides Júnior. Porque uma grande maioria, eu nunca apoiei o PT, eu já tinha sido PT quando era adolescente, votava no PT. Mas dentro do PROS, o cabeça disso aí se chama Eurípides Júnior, que teve até a ajuda do PT na época, né, em 2015, né, 2014, desculpa, né, eu acho que foi a época da Dilma. 2022, que nós fomos prejudicados, ele apoiava o Lula, a gente não apoiava o Lula, né? Então a gente apoiava na época outro candidato. Mas eu acredito assim, se o eleitor, todo eleitor do Brasil, fizesse o que eu fiz, de lutar pelo que é certo, falasse assim para o seu candidato, eu vou votar em você, você abre mão do fundo partidário, vai lá e aprova um projeto para que acabe com isso e você gaste o seu próprio dinheiro para ser candidato, você vai ver se eles vão fazer isso. É muito fácil, Coronel Gerson. Dinheiro nosso para uma campanha. Ô, Edmilson, você parece que sofreu ameaça de morte, né? Qual é a sua função hoje? O que você faz para viver hoje? Sou auditor fiscal do governo do Distrito Federal. Trabalho por escala, né? Eu fui ameaçado pelo Júnior porque, assim, o Marcos Holanda, que é o presidente, que é o presidente do PROS, quem fez todas as denúncias fui eu, não foi ele, né? E eu fui ameaçado porque eu fui amigo do Júnior há mais de 20 anos, quando ele era cobrador de van, e ajudei ele a fundar o PROS. Quando ele ficou com raiva de mim, ajuntou ele e o Márcio Xavier e conseguiu no Pará, com um ex-presidente lá que eu briguei também, tirei ele na época, contratar 2 jagunços. Quem me falou isso foi 2 membros do PROS, que quando a gente pegou o PROS, eles me falaram para tomar cuidado, e que não é para matar hoje ou amanhã, porque estava muito novo isso aí. Mas foi pago 500 mil para ceifar a minha vida. A minha escala ninguém sabe. Se alguém liga no meu serviço perguntando, eu queria o telefone do Edmilson Boamorte, que eu queria conversar com ele, a chefia me liga perguntando se eu posso dar o número do telefone. Por quê? Eu já pedi apoio da Polícia Federal. O único que me apoiou foi o ex-desembargador Telso com o procurador e o delegado Manuel. Mas eu não tenho o apoio da forma que eu lutei para mostrar o que é certo. Mas eu preciso desse apoio, entendeu? Porque eu não sei quem é quem. Eu já fui agredido na rodoviária e até hoje a polícia não pegou. E um desses caras que me agrediu era ligado ao Eurípides Júnior. Uau! Olha, chegamos ao final do nosso programa. Edmilson, você é um auditor fiscal concursado, então a sua função é fiscalizar. Parabéns, e infelizmente o Eurípides Júnior não está aqui para se defender, mas as acusações foram feitas pelo Ministério Público, a Polícia Federal está em busca dele. Se tivéssemos encontrado, o espaço está aberto, né? Estava, está e sempre estará aberto para se pronunciar e se defender. Mas o que nós estamos fazendo é uma análise em cima do que foi apresentado pelo Ministério Público, pelas provas levantadas e trazendo você aqui, Edmilson, para confirmar essas denúncias e mostrar toda essa podridão que existe por trás, né, de um sistema como esse. Né? Ou seja, pode ter sido um caso pontual, o caso do PROS e do Solidariedade com o fundo partidário? Sim, pode. Mas também serve para que nós levantemos as nossas orelhas, porque pode estar acontecendo também em outros lugares, em outros partidos. E ficamos por aqui. Edmilson, muito boa sorte para você e obrigado por sua participação aqui no nosso programa.
Obrigado, Paulo e o Coronel Gerson, e toda vez que vocês me chamarem, eu estarei aqui novamente explicando e lutando para botar na cabeça da população, vamos acabar com o fundo partidário e investir o dinheiro na saúde. Coronel Gerson, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação no nosso programa. E cuidado com as chuvas aí na Flórida, hein? Obrigado a você, Paulo. Obrigado, Edmilson. Obrigado à nossa audiência. E é isso que você falou. Precisamos usar esse exemplo para repensar todo o nosso processo. Precisamos urgente de uma reforma política séria que encare esse tipo de fragilidade. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos, agradecemos aí pela preferência e lembrando que, se puder, se inscreva em nosso canal, compartilhe o máximo que puder e também comente, porque nós lemos todos os comentários. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e nos vemos de novo na próxima. Um bom fim de semana. Até lá!